Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Agora são 4 horas da manhã. Tava numa luta aqui, uma luta dessas espirituais, sabe? Quando a gente fala, Senhor, chega, chega, Pai. E eu tava relutando para falar sobre esse assunto, porque o Magog é ele que está forçando a situação. É uma situação que ele fala, ele quer me levar para Israel de qualquer jeito. E ele quer forçar o mundo a fazer isso. Mas não tem mais como. Não é a minha vontade. Ele se levanta contra a minha vida porque ele acha que eu é que não quero ir. E de fato, eu não quero ir. Agora eu não quero mais. Por quê? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia o porquê que eu não quero ir para Israel. E ele fala assim, se ela não for para Israel, o mundo vai acabar. Então ele quer forçar o mundo. Então é uma feitiçaria em todo mundo, não só eu. Mas o mundo está debaixo de feitiçaria. Primeiro eu quero ler um texto para vocês que estão lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Ou seja, tudo isso que está escrito na Bíblia é para levar muito a sério. E ungir o santo dos santos, que é o Messias, que é o Senhor Jesus. Então, quando o Senhor me usa para ensinar a Bíblia e falar as profecias e falar tudo, de fato, é para as pessoas levar muito a sério e muita consideração. Só que o Senhor vem falando 70 semanas, ok? Ok, 70. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que era para colocar o Messias na terra de Israel e todo mundo ser do Messias. Versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Então são 70 semanas. 7 semanas já era para a nação de Israel ser inteira do Messias. Acreditar que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. 7 semanas dá 70. 7 semanas. E 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois que passa essas 7 semanas, que já passou muitos anos atrás, teve 62 semanas difíceis, em que houve terremotos, furacões, enchentes, fogo na terra, houve tudo. 62 semanas. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais. Eu estou no versículo 26 do capítulo 9 de Daniel. Sabe o que isso significa? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 11. Está falando das duas testemunhas, né? Vamos para o versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Então, eu vinha ensinando a Bíblia para todo mundo, falando o que ia acontecer e tudo mais. Quando o meu testemunho acabou, quando Deus falou, filha, você já ensinou demais. Como que o Messias sai nas 62 semanas? Ele sai quando ele cansou de falar quem ele era e o que ele era, e ninguém quis dar atenção. Ele sai. Aí a besta
os feiticeiros da terra faz uma feitiçaria, fazendo com que o povo da terra não queira o Messias. Isso não só a terra de Israel, mas todo o planeta. E me mata. Em Salmos 2 está escrito: Reis da terra, ouça meu filho, beija ele, obedece ele, mas eles não quiseram. E mais, além dos reis da terra não querer, os reis da terra fizeram uma macumba para toda a população não querer. E a população não quis. Diante de tanto estudo que eu dei, diante de tanta palavra que eu ensinei, porque eu sou uma das duas testemunhas. E aí, os reis da terra decidiram não, fizeram macumba para a população e a população não quis. E se levantaram com feitiçaria contra a minha vida. E aí o Messias viu que eu estava sofrendo e viu que eles não quiseram. E não, eles não podiam fazer esse tipo de coisa. Não podia fazer com que a população me odiasse, falasse mal de mim, se levantasse contra o Messias. E aí o Messias falou: agora quem não quer sou eu, o Messias. Escrito em Salmos 2, que eu não li agora aqui para vocês, mas vocês podem ver, vocês vão entender tudo que está escrito lá. Os reis da terra fizeram macumba, não quiseram, e ainda fizeram macumba para a população. E aí está falando: e quando acabar o seu testemunho, quando a minha filha terminar de ensinar o mundo, ao invés do mundo me aceitar, a besta que sobe do abismo lhe fará a guerra e a vencerá e as matará, fazendo com que o mundo não queira. Aí o Messias fala: agora eu não quero mais. O Messias falou que não quer mais. Não sou eu que mando, não sou eu que determino, não sou eu que dou uma ordem. É o Messias que falou: não quero mais. E olha o que acontece. Vou falar das duas testemunhas. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Quem lê vai entender. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto fosse posto em sepulcro, porque a minha morte não é uma morte verdadeira. É só uma morte em que meu ministério termina. Entre aspas, porque eu continuo sendo testemunha de Jesus. Mas não que eu vou para Israel, eu não vou mais para Israel. Não vou. E não é eu que determinei, é meu Senhor que determinou. E eu não mando nele. Ele manda em mim. E os que habitam na terra se regozijarão sobre ele, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, porque na verdade eu vinha falando sobre tudo as coisas que vinham acontecendo, né? E da forma como o mundo ia terminar, eu falava tudo que está escrito na Bíblia. E o povo ficou com medo, mas o povo não quer santidade, todas essas coisas. Mas o Senhor Jesus não vai fazer o mundo continuar. O mundo vai acabar. Eu quero que vocês entendam por que o mundo vai acabar. Aqui a gente está falando de uma situação em que o mundo vai acabar, em que o Magog está fazendo macumba para mim, para todo mundo, falando ela tem que ir para Israel. Ela não quer porque ela é teimosa, mas ela tem que ir, senão o mundo vai acabar. Só que eu estou trazendo uma palavra para vocês dizendo que não sou eu. É o Messias que determinou diante de tudo o que aconteceu. Por isso que eu não vou para Israel. Não pensa que eu vou, porque eu não vou. Porque eu obedeço o Senhor e eu não mando nele. Ele manda em mim. Ele é meu Senhor. E aí, olha o que diz os 11. E depois daqueles 3 dias e meio, ou seja, vocês mataram ela, fazendo que o planeta Terra não gostasse dela, não gostasse das minhas palavras, não gostasse de mim. Mas ela é minha. Ela não vai deixar de ser minha filha, porque vocês mataram ela. Ela nunca vai deixar de ser minha. Ela continua sendo uma das 2 testemunhas na minha presença e diante dos meus filhos que a ama e que me ama. Mas ela não vai mais para Israel. E aí o Senhor fala: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre o que os viram. Ou seja, por mais que eu ensinava, depois eles fizeram tudo aquilo, aí eu parei. Quando eu voltei agora, o Senhor fala: quando você voltar, porque você vai voltar a ensinar, mas não significa que você vai morar em Israel, as pessoas que me amam vão sentir muito temor,
em ouvir todas essas coisas que você tem para contar. Eles vão ter muito temor. Quem me ama e vai entender e vai me obedecer. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, sobe cá, na minha versão, né? Que é o arrebatamento da igreja. Então a gente já está perto do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. E o mundo vai acabar. Não tem como parar o mundo para o mundo não acabar. Não existe isso. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. O que está acontecendo, Tânia? Por que você veio de madrugada falar esse assunto com a gente, né? Aquelas mesmas coisas, queridos. É o diabo, Magog e os reis da terra fazendo feitiçaria e o Magog forçando eles, querendo falar, ela tem que ir para Israel, né? E todo mundo no meio da feitiçaria e eu sofrendo porque tem feitiçaria na minha vida, é um rolo, né? É tudo coisa assim, perturbação mesmo, na carne, dores que dói corpo, dói tudo. Vamos lá para Daniel 11, que diz assim, ó. Então Gog veio contra a nação de Israel. E Gog não é só contra a nação de Israel. Por exemplo, Putin contra a Ucrânia. Aí tem os filhos de Amon, né? Que é a Coreia do Norte querendo brigar com a Coreia do Sul e o Japão. Enfim, né? Vocês sabem porque a televisão está falando para vocês quem são os grupos e o que está acontecendo. Já os Estados Unidos e os países da OTAN junto com Israel, tudo isso. Só que os Estados Unidos, os países da OTAN e Israel é o Magog. O Gog é a Coreia do Norte com a Rússia. São esses, tá? E os países que estão com eles. O que pôs a de vir contra ele, contra o Gog, fará segundo a sua vontade. É o Magog. Então você já sabe que a televisão já está falando. Estados Unidos, Israel, país da OTAN. Então contra Gaza, Hezbollah, Irã, estão contra a Coreia do Norte, estão contra a Rússia, não é isso? Então tá, é isso aqui. E ninguém poderá permanecer diante dele, diante do Magog. Então, o que pôs a de vir contra o Gog é o Magog. Ninguém poderá permanecer diante do Magog. E estará na terra gloriosa. Ele não mora lá, mas ele está fazendo a macumba, como se fosse um videogame, tá? Que ele fica assistindo tudo com olhos, né? Que olhos são esses? É como se fosse a visão que o profeta Daniel teve aqui ao ver todas essas coisas, e João escreveu o livro de Apocalipse vendo, ele também tem, só que ele tem por Satanás. Ele tem pela maçonaria, que é aquele triângulo que tem o olho no meio. Então, ele tem olho, ele vê o que está acontecendo, tudo no mundo. Tanto ele como o Gog, todos eles, tá? Estará na terra gloriosa, mas não está de verdade, tá? E por sua mão se fará destruição. E pela mão do Magog se faz destruição. Ok, eles são 11 chifres, certo? Isso você já sabe, né? E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino. Então, o Gog, ele tem um reino, um grupo de satanistas. E o Magog tem outro grupo. E com ele os retos. Por que os retos? Porque ele está na terra gloriosa. E os cristãos acham que a nação de Israel vai se converter. Tem um texto que diz que sim e tem um texto dizendo que não. Nesse caso, não. Acabou. O Messias foi embora. Acabou. E os retos ficam no meio dessa guerra. Só que a pergunta é, em Mateus 24, se possível eles enganariam até os eleitos. O Senhor quer que mata o Hezbollah? Deus não mandou você, que fala que o Hezbollah é um grupo terrorista, ser um missionário, lá pregar o evangelho, e se por acaso o Hezbollah te matar, você não é para temer, porque você vai morar no céu? Se Deus mandou você, que é reto, amar o Hezbollah,
que você quer que o Hezbollah seja morto? Aqui, os retos com ele. Porque eles enfiam na cabeça de todo mundo que Hezbollah é terrorista. Não para os cristãos. E fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres, que é a minha vida, que eu sou uma das duas testemunhas. E que Deus levantou uma testemunha mulher e um homem. Só que só a mulher aparece. Porque o homem era se o mundo fosse continuar. Então não tem a testemunha homem. Como o mundo não vai continuar porque aconteceu tudo isso, é só a mulher mesmo. Mas ele existe. Só que ele fica quietinho, porque o ministério dele era outro, que você já sabe qual era. Ele dará uma das filhas das mulheres. Por quê? Porque o que aconteceu é que o Senhor veio mantendo a descendência da minha família judaica até mim. Sem mistura. Né? A minha família, até chegar em mim e meus irmãos, nós somos 4, né? Filho do meu pai e da minha mãe. A gente não tem mistura nenhuma de nenhum povo. De nenhum povo. Já os meus sobrinhos são tudo misturado. Mas até mim não tem mistura. E eu sou a caçula da minha casa. Né? Eu sou os filhos das mulheres, né? Minha mãe também é judia, tudo são. Só que a gente não tem as tradições judaicas porque é mulher, né? E as mulheres não tinha, né? É só a família judaica dos homens judeus, né? A minha família, a minha mãe foi casando assim com judeu, judeu, com judeu, judeu, com judeu, mas só a família sacerdotal que tinha realmente as tradições, né? E a gente é a casa de Davi, é outra tribo, então a gente não tem nada assim, né? Nada de tradição judaica, tá? Uma das filhas das mulheres, para a corromper. O que o Magog quer? O Magog quer por tudo nesse mundo que eu tenha aliança com ele e que eu aceitasse essa guerra. Só que eu nunca aceitei, porque eu sei que o Senhor Jesus não gosta da guerra. Mas ela não subsistirá. Por quê? Porque o Senhor já sabia que os reinos da terra não iriam aceitar ele. E que ninguém iria aceitar. Ele falou assim, olha, eu estou escrevendo isso aqui, que é para me aceitar tudo, mas eu sei que vocês não vão me aceitar. Eu sei. Então é praticamente isso aqui. Para corromper, mas ela não subsistirá. E nem será para ele. Por quê? Porque ele tem interesse na minha vida. Por Satanás. Ele tem interesse na minha vida. Então ele fica fazendo todo mundo, porque ele tem mais poder que todo mundo, ficar no meu pé. Primeiro que ele quer que eu vou para Israel obrigatoriamente. Mas eu não vou. Porque eu obedeço meu Senhor. E meu Senhor já saiu. E eu obedeço ele. E o Senhor está falando, mas ela vai ser arrebatada. Por quê? Porque quando a besta se levantar contra ela, depois que ela terminar de ensinar todo mundo, o que resta é o quê? O arrebatamento. Ela não subsistirá. E ele tem interesse nela. O Magog tem interesse nela, aquele que é mais forte que todos. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitos. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, enfim. Agora eu quero voltar lá para as semanas, em Daniel 9. Então vamos voltar lá em que o Messias foi tirado no 26, e depois de 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como uma inundação. Depois que o Messias sai, o que resta para a terra, tudo aquilo que não é bom, para terminar o mundo. E o seu fim será como uma inundação. O que o Senhor está querendo dizer com essa inundação no fim? E até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Até o mundo acabar, haverá guerra e estão determinadas assolações. O mundo vai acabar em guerra. Mas não sou eu que determino, é o Senhor. E ele saiu e não vai voltar mais. E agora, meu Deus, que vai ser de mim? Aceita Jesus como único e suficiente Salvador. No Novo Testamento fala, prega o evangelho em tempo, fora de tempo. É fora de tempo agora para pregar o evangelho.
Por quê? Porque o mundo vai acabar. Quando o mundo vai acabar? A qualquer momento. Pode acabar agora. Ou daqui 5 minutos. Porque tudo já está cumprido. Tudo já está consumado. A guerra está aí, eles estão brigando. Porque tem um versículo bíblico que eu nem vou ler para vocês, que está dizendo que ainda que houvesse guerra, o Senhor ainda restauraria. Né? Nem vou ler. Ele ainda restauraria. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos até entendem, mas aquele versículo que fala que ainda que houvesse guerra, até o Senhor sair. Porque sabe quando que o Senhor saiu? Dia 30 de setembro de 2024. E hoje é dia 29, né? É dia 29 de novembro de 2024. O Messias saiu dia 30 de setembro de 2024. E hoje é dia 29 de setembro de 2024. E quem é satanista sabe disso. Sabe que ele saiu dia 30 de setembro de 2024. E agora, daqui para frente, é o fim do mundo. Não tem mais o que fazer. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício oferta de manjares, sobre as asas da abominação virou assolador. E isso até a consumação, até o mundo acabar. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Entende isso, queridos? Então, na verdade, tem um versículo escrito, que mesmo que houvesse guerra, o Senhor restauraria. Mas sim, tinha guerra até dia 30 de setembro de 2024. Tinha. Só que daí o Messias foi embora. Então vai demorar muito para ele voltar, porque aqui é 62 semanas. Não leve em consideração esse tipo de tempo. Por quê? Porque Deus trabalha diferente. Ele esticou o tempo. Se nós olharmos outros textos, ele esticou o tempo deixando ter guerra, que não era para ter, para dar chance do mundo se converter. Mas agora ele já vem falando, agora eu já vou fazer o arrebatamento da igreja. A qualquer momento, ele vai fazer o arrebatamento da igreja. Porque lá em Mateus 24 está falando, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, eu vou abreviar. Então não fique esperando que a gente está nas 62 semanas, não. Considera que a gente já está nas 70 semanas depois da última metade. Porque tendo guerra, ele abrevia. E vai ter. E vai ter. Não para. Para sim. Tipo, Israel fez um concerto 2 meses. Daqui a pouco volta de novo. A Rússia tá lá brigando com eles, com Magog, querendo pegar Magog. Os países da OTAN, né? Querendo pegar os Estados Unidos, os países da OTAN. E é isso. Então, não leve em consideração que nós estamos nas 62 semanas. Leve em consideração que por causa da guerra, ele vai abreviar os dias, senão não vai sobrar carne na terra. E filho dele não pode morrer na guerra. Então, leva essa consideração de Mateus 24. Amém, queridos? Entende agora? Eu espero que com essa palavra os satanistas do mundo inteiro possam me dar paz. Possa sair do meu pé. E possa saber que não tem nada mais a ver comigo. Que o que me resta agora como testemunho de Jesus, eu vou continuar sendo testemunho de Jesus, é ensinando a palavra de Deus. Prego o evangelho em tempo ou fora de tempo. A gente está em fora de tempo agora. Mas eu posso continuar pregando a palavra de Deus para todo mundo se converter. O que eu vou fazer agora daqui para frente é isso. Não vou mais para Israel. Mas vou continuar pregando, vou continuar ensinando até Jesus vir me buscar. Buscar toda a igreja, que é o que ele vai fazer. Falando sobre essas coisas. O que Deus pôr no meu coração eu vou falar. Amém? Shalom. Que o Senhor abençoe a sua vida. Aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida e vamos morar no céu. Porque o que resta agora não é o mundo continuar, mas a gente ter e receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ainda dá tempo de morar no céu com Ele. Shalom e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.